Oi gente, eu sou a Izzy Fernandes e hoje eu vou falar sobre como começar a escrever um livro de ficção. Bem, no vídeo anterior em que eu falei sobre 4 erros que os autores iniciantes cometem, eu mencionei que qualquer ideia pode virar um livro. Nesse vídeo eu começo dizendo que para você escrever um livro, inicialmente você terá que ter uma ideia, de preferência uma boa ideia. Mesmo que você tenha como base da sua ideia um clichê já muito utilizado por outros autores, como foi o caso que eu mencionei lá no vídeo anterior da garota ingênua e desajeitada que se apaixona pelo cara bonitão e meio esquisito e ela depois descobre que ele tem um trauma e os dois se apaixonam, se casam, ficam juntos e são felizes para sempre. O ideal é que você contextualize isso aí, esse clichê, em algo novo ou pelo menos diferente. Do que eu tô falando? A autora de Crepúsculo, ela pegou essa mesma ideia e inseriu lá na vida de um vampiro. Foi algo diferente. Então você pode pegar algo que já foi utilizado, algo que já existe e contextualizar de uma forma nova ou de uma forma original, do seu jeito. Então tenha uma boa ideia. A segunda coisa que você precisa fazer antes de começar a escrever o seu livro é organizar o seu enredo. Então, o que é um enredo? É a sua história. Você tem que pensar nela como um todo, de preferência criando um início, um meio e tendo um final provável. Por que eu digo um final provável? Porque se você for como eu e como muitos outros autores que gostam de se aventurar de vez em quando e escrever uma história sem elaborar muita coisa do que vai acontecer, você provavelmente vai ter uma mudança de final. Então, eu gosto sempre de ter um final provável para que eu saiba que eu vou chegar em algum lugar, para que eu tenha essa sensação. Porque se você começar a escrever uma história que você não sabe absolutamente nada, e se você é um autor totalmente inexperiente, que está começando agora, é muito possível que você se perca no meio do caminho e não consiga chegar em lugar nenhum. Então, a minha dica é: crie o seu enredo, pense na história como um todo, e defina pelo menos um início, um meio e um provável final, tá bom? Não significa que você vai ter que se prender a isso. Pode ser que quando você chegar no meio, você já tenha criado coisas novas e que você queira desenvolver o meio da sua história de um modo diferente. Então não precisa ficar preso. Mas o fato de você elaborar e de você definir o início, o meio e o fim, vai realmente te dar um norte de como você prosseguir. Elisa, filha. Gente, desculpa, eu tô com a minha filha e se ela começar a fazer muito barulho, né, eu espero que não atrapalhe. Vamos continuar. Bom, a terceira coisa que você precisa fazer antes de começar a escrever o seu livro de ficção é definir os seus personagens. Então, quem são os seus personagens principais? Quem são os personagens centrais da sua história? São jovens, são crianças, são idosos, são adultos, é um alienígena. Quem é o seu protagonista? Se ele for um adulto, o que ele faz? Ele é casado? Ele tem filhos? Ele tem família? Quem são os pais dele? Ele trabalha? Em que ele trabalha? Digamos que ele seja um professor. Qual é a especialidade dele? Qual é a matéria que ele ensina? E se ele for um músico, por exemplo, um pianista, você precisa entender tudo que você puder sobre piano. Por exemplo, como é produzido o piano? O piano é um instrumento de cordas, é um instrumento de madeira, é um instrumento de metal. Então você precisa conhecer detalhes sobre a vida do seu personagem para que você tenha segurança ao escrevê-lo. Na verdade, muito do que a gente pesquisa antes de escrever a história não é utilizado na história. Porém, quanto mais você souber sobre o seu personagem e sobre aquilo que você vai falar na história, que você vai escrever, mais seguro você estará para desenvolvê-la. Então, por isso a minha dica: na criação dos personagens, pesquise tudo sobre ele. Sabe aquela pessoa fofoqueira que quer saber
tudo sobre a vida dos outros? Então, queira saber tudo sobre a vida do seu personagem e conheça o seu personagem como se fosse você, como se fosse o seu irmão, como se fosse uma pessoa muito próxima de você. Isso com certeza vai ajudar no desenvolvimento da sua história e vai dar muita verossimilhança a ela. A quarta coisa que você deve fazer antes de começar a escrever o seu livro de ficção é definir o cenário. Onde a história vai se passar? Você precisa de muito calor? Por exemplo, se o seu personagem for um surfista, você não pode escrever a história em Belo Horizonte, porque lá não tem mar. Se você precisa de neve, você não vai escrever a história no Nordeste do Brasil. Então, como você vai criar esse cenário? Com base na história do seu livro. Digamos que você vai escrever um livro de fantasia. Essa história vai se passar no mundo real, digamos que é uma história de literatura fantástica, realista, de realismo fantástico? Vai se passar no Brasil, vai se passar na Europa, você vai criar um mundo fantástico. Você tem que criar esse cenário, definir o ambiente para que... Oi, meu amor. Para que venha concordar com a sua história. Bom, gente, tendo feito tudo isso, agora você já pode começar a escrever o seu livro. E aí você me pergunta, bem, eu já tenho a minha ideia, eu já desenvolvi, organizei o meu enredo, eu já defini os meus personagens, já sei tudo sobre eles, e agora eu também já tenho um cenário, o ambiente já foi definido. Como é que eu vou começar a escrever? Eu devo começar com um diálogo, devo começar com uma descrição, ou com uma narração do tipo que mostra, que faz o leitor sentir? Eu não sei. Isso só você pode definir com base na sua história. O que você quer passar? Qual tipo de emoção você quer fazer o seu leitor sentir? Quem é o seu público-alvo? Você quer passar algo urgente? Então, você vai começar a escrever o seu livro com base nisso. Eu sou bastante exigente quando eu vou ler um livro. Então, quando eu abro um livro, ele precisa me conquistar na primeira página. Se eu começar a ler aquela história, o capítulo ou prólogo e não me envolver, vai ser muito difícil eu continuar aquela leitura, porque eu tenho pouquíssimo tempo e eu não posso me dedicar a leituras que não me envolvam, que não venham a acrescentar a mim. Então, o que eu digo para você é, procure fazer algo bastante criativo, bastante chamativo, profundo e que esteja adequado à linha, né, a linha que você quer desenvolver com o seu livro. Se é um infanto-juvenil, se é um livro para adulto, se é um romance erótico, enfim. Essas foram as minhas dicas. Eu me baseio nisso para escrever os meus livros, não estou falando com base em um livro que eu li, eu estou falando da minha experiência, é isso que funciona para mim e eu espero que funcione para você também. Então, se inscreva no canal, dá um joinha, deixa um comentário para mim. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer. Se quiser fazer algum comentário relacionado ao vídeo, também estou disponível. Beijos e até a próxima. Agora que o vídeo acabou, eu vou contar um segredo, mas não pode contar para ninguém, tá bom? Hoje é dia 29 de outubro, Dia Nacional do Livro e meu aniversário.